Com coragem e inteligência, o Santos parou um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e somou um ponto fora de casa. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o empate da noite deste sábado do Santos contra o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-1, e olha que dava para ter ganho, hein? O Santos teve chance de vencer a partida. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Acompanhe o trabalho também pelas redes sociais. Está chegando agora aqui no Canal 10. Peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like que ajuda a recomendar o nosso trabalho e, se quiser, torne-se membro do canal. O Santos conseguiu um bom resultado contra o Atlético Mineiro na noite deste sábado, usando o sistema tático que, ao meu ver, é o melhor, né, que o Bustos pode colocar em campo, com os três volantes, com o Zanocelo, com o Fernandes e com o Sandri. Ainda assim o time teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, porque o contra-ataque não funcionava, né? E o Santos tomou um gol muito cedo, a defesa parou, o Maddison permitiu o cruzamento, passou por todo mundo, e o jogador, o Savinho do Atlético Mineiro, apareceu nas costas do Lucas Pires, que eu acho um ótimo jogador, mas que fez uma partida abaixo em vários aspectos, ao ponto dele ter sido expulso, apesar de eu ter achado um pouquinho de exagero do árbitro ali, um excesso de preciosismo, mas não vou reclamar não da expulsão. Enfim, e o Santos tomou esse gol nas costas do Lucas Pires, e o Atlético tinha muito mais volume de jogo, né? Tanto é que terminou com 69% de posse de bola e só 31% o Santos. Mas o sistema que o Santos adotou permitiu que, quando a equipe tinha a condição de tocar a bola, isso era visível, né? O Santos tentava trocar passes, não saía no desespero da sua defesa. Houve depois uma mudança forçosa, que foi a lesão do Maddison e a entrada do Auro, mas faltava o ataque, né? Faltava ter uma conexão com o ataque. Ele começou com o Angulo, com o Juan pela direita e com o Lucas Braga pela esquerda. Depois do 1-0, o Juan começou a se movimentar um pouco mais, procurar espaço, mas é difícil quando o cara tem que jogar por ele e pelo outro, né? Porque é sempre o que acontece quando o Angulo está em campo. O Angulo talvez um dia funcione quando ele tiver ao lado dele dois pontas muito velozes, né? Para abastecê-lo. Porque o Juan, ele não é um velocista, né? Ele é um jogador de toque, de conclusão, de visão de jogo. E o Lucas Braga lá na esquerda tentando, né, puxar o contra-ataque. Mas não era o suficiente, não foi o suficiente para as necessidades do Santos naquele momento. Ainda assim, teve uma bola na trave do Bauerman de cabeça, teve um chute do Lucas Pires, também perigoso, teve a jogada em que o Sandri mete, o Juan ajeita e o Angulo bate meio desequilibrado, o Everson acaba fazendo a defesa. Ou seja, no primeiro tempo, apesar de tudo, o Santos podia ter empatado o jogo, né? Ele teve algumas chances, apesar do domínio do Atlético. Veio o segundo tempo, veio a expulsão do Lucas Pires, houve uma recomposição do Bustos com a entrada do Felipe Jonathan e também com o Ângelo, para poder ter um jeito de cutucar a zaga do Atlético, puxar um contra-ataque. Depois ele ainda colocou o Bruno Oliveira também, que entrou muito bem na partida. Aliás, eu não sei não se já não é o caso de se pensar nesse rapaz começando a partida contra o Juventude na próxima terça-feira. E o Santos teve, repito, a expulsão do Lucas Pires, e em tese seria amassado pelo Atlético. A chance do Atlético conquistar a vitória parecia que tinha aumentado. Veio o chute do Hulk na trave, naquela cobrança de falta. Mas é aquilo, o futebol tem aqueles detalhes, né? A gente sempre fala aqui no canal, em outras mídias onde atuamos, né? No Esporte em Destaque, no Esporte por Esporte,
que o jogo é jogado, né? Teve gente que cravou seco que o Santos ia tomar uma goleada do Atlético Mineiro, como também tinha dito que o Santos ia tomar uma goleada do Palmeiras. O Santos enfrentou dois dos favoritos ao título e perdeu um jogo em casa nos detalhes e empatou fora com o Atlético, né? E são os melhores times do futebol brasileiro. Os demais estão no mesmo nível. Tanto é que o Fluminense, que tinha enfiado 5 na equipe tinha enfiado 5 no Atlético Mineiro, tropeçou em casa, né? Acabou tropeçando em casa contra a equipe do Atlético Goianiense, não é isso? Foi. O Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 2-0. Ou seja, é um campeonato absolutamente equilibrado, parelho. Não dá para as pessoas chegarem e falar assim, não, vai tomar um pau, vai tomar uma goleada. O Santos já mostrou que tem bons jogadores, que tem qualidade técnica, que o Bustos, quando faz as opções corretas, ele torna o time competitivo, e hoje a competitividade do Santos é prova do trabalho dele. Ele é bom treinador, mas ele precisa insistir com o que dá certo, com o sistema de 3 volantes, daqui a pouco com esse Bruno, quem sabe tendo uma chance em definitivo de começar o jogo, e com um ataque que eu não sei qual é a condição do Ângelo de começar jogando, mas o Ângelo, ele fez fumaça lá na zaga do Atlético Mineiro, né? E com o Ângelo no time, e com outro cara, talvez o próprio Juan sendo mantido ali como 9, né, para enfrentar o Juventude. Então, ele tem opções. E a gente tem que lembrar também que o Santos estava sem a sua dupla de ataque. O Santos tinha 2 desfalques seríssimos. O Marcos Leonardo, que está lá na seleção sub-20, e o Léo Batistão. Então era um time que tinha lá as suas dificuldades e que jogou metade do segundo tempo praticamente com 1 a menos. Então, aí veio o lance do pênalti, que todo mundo ficou de olho. Eu ainda virei produtor e falei assim, tá todo mundo falando do Maicon com o Hulk, mas olha o Bauerman. Olha o Bauerman caindo na jogada aqui. Falei, eu queria ver de novo esse lance. Eis que veio o VAR, né? Finalmente veio o VAR, e o Marcelo de Lima Henrique, que é um pé frio desgraçado, que sempre que ele apita dá ruim pro Santos. Eu não sei o que aconteceu, não sei se a reclamação generalizada que foi feita por parte da imprensa que acompanha o Santos, daqueles que amam verdadeiramente o Santos e aqueles que são sérios no trabalho, né? Quase que uma unanimidade dizendo que o Santos foi prejudicadíssimo contra o Internacional. Esta comoção, digamos assim, não sei se indiretamente fez com que a arbitragem fizesse uma jornada, digamos, decente, correta, né? Não ajudou o Santos. E aí foi visto lá o lance do Bauerman, o pênalti foi dado e o Juan Seco bateu com muita tranquilidade. Ele é um jovem, era o atacante principal do time naquele momento, mas sei lá, podia ter deixado para um experiente bater, né? Para o Maicon, para o Felipe Jonathan, para o Camacho, enfim, ainda bem que ele teve personalidade e fez o gol que deu ao Santos o empate naquela oportunidade. O Atlético trocou, tentou, mas ainda assim o Santos teve bola que o Ângelo puxou para dentro e bateu do lado esquerdo, teve o chute do Bruno de fora da área, que o Everson espalmou, e teve a outra chegada do Ângelo e a outra finalização do Bruno, que quase no último lance o Santos vira o jogo, e seria um prêmio para um time que teve muita inteligência para jogar e que teve muita coragem em campo, né? Isso é o que a gente sempre exige do Santos. Às vezes a gente sabe que a técnica do time talvez não seja aquela que faça jus à história do clube, né, a capacidade de alguns jogadores, mas organização, entrega, né, e inteligência é o que a gente pede. E hoje houve inteligência por parte do treinador, houve inteligência por parte dos jogadores. O Ângelo segurou bola lá no final, perto da bandeirinha de escanteio, enfim. É isso que a gente quer que aconteça. Se o Santos é capaz, e eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar quando elas falam de o Bustos é fraco, tem que cair. O que eu disse essa semana na live é que ele tem uma sequência, que a sequência derruba treinador, né? Que seria o Atlético, Juventude, o Bragantino, depois os 2 jogos contra o Corinthians. Então ele precisava dar um jeito de arrumar o time. Então, se ele conseguir arrumar o time como arrumou desta vez, ele pode continuar o trabalho dele. É só ele fazer o que ele sabe de melhor. É só ele escalar o time de forma correta e não insistir, por exemplo, no próximo jogo com o Angulo.
O Juan pediu passagem nessa posição. O Ângelo, se tiver condição, tem que começar a partida. Se não tiver condição, começa o Lucas Braga, para ter espaço para escalar o Bruno Oliveira. O time teve muito mais técnica, teve muito mais retenção de bola. Então é a prova de que o Santos é um time que joga e compete com qualquer outro do futebol brasileiro. Pode perder, mas perde disputando, como foi contra o Palmeiras. E vocês lembram que eu aqui fiz um elogio à atuação do Santos, apesar da derrota. E hoje, nesse empate, que na tabela não refresca muito a vida do Santos, o Santos está em 10º com 14 pontos, né? Estou aqui olhando, inclusive nesse momento, o Flamengo na estreia do nosso queridíssimo Dorival Júnior está perdendo do Inter. É isso, lá em Porto Alegre. Então, está perdendo do Inter por 1-0. Mas você vê, continuando assim, se o Flamengo continuar perdendo, não passa o Santos na tabela. A zona de rebaixamento tem Cuiabá, Avaí, Juventude, Fortaleza. Ou seja, o Santos está lá em 10º com 14 pontos. O Juventude perdeu do Corinthians, né, nessa rodada também. Então o Santos compete com todo mundo. É só fazer a coisa certa. É só não ser teimoso. E colocar os jogadores que estão pedindo passagem. Como foi o Lucas Pires lá atrás, que ele pediu passagem, né? Não vai jogar contra o Juventude porque está suspenso. Então, se o Bruno está pedindo passagem, se o Juan está pedindo passagem, tem que pôr para jogar, né? Tem que deixar de ser um pouco ortodoxo e ficar amarrado com alguns jogadores. Então, eu hoje aqui estou para parabenizar o elenco do Santos pela apresentação. O Santos, eu disse no começo do nosso vídeo, teve só 31% de posse de bola, trocou muito menos passes do que o Atlético, 275 contra 601, mas ainda assim o Santos chutou 12 bolas no gol. O Atlético chutou 16, só que o Santos acertou o gol 6 vezes, o Atlético acertou 4. Então o Santos esteve mais perto, teve a cabeçada na trave, o Atlético teve um chute do Hulk na trave também. Então as oportunidades elas apareceram, o Santos poderia ter vencido. Então que sirva esse jogo como um divisor de águas, desde que na sequência do campeonato o árbitro de vídeo não opere o Santos em outras oportunidades, né? A gente espera, vai errar, acertar aqui e ali, mas não uma coisa frequente, como tem acontecido. Se o VAR der um respiro para o Santos e o Bustos mantiver o sistema que está dando certo, porque vejam que coincidência, contra Atlético Paranaense e contra Palmeiras foram apresentações do Santos em que eu vim aqui para elogiar a postura do time. E não é porque ele está escalando o sistema tático que eu acho ideal, é porque se mostrou melhor. Se mostrou o sistema tático que funciona mais, que dá liberdade para os laterais, né? Que permite, por exemplo, que os atacantes não tenham que voltar tanto, que eles tenham um pouco mais de liberdade. Então é isso. Quando vai bem, a gente elogia. Parabéns ao Bustos pelo trabalho tático de hoje, pelas substituições, pela forma como depois mudou o time. Só não gostei da entrada do Angulo, mas enfim. E parabéns aos jogadores por terem entregado uma partida de superação, porque não é fácil num campo como o Mineirão, um time que tem jogadores famosos e badalados como o Atlético, segurar com 1 a menos durante boa parte do jogo. Foi um ponto somado. Pela circunstância da partida, não tem como dizer que o Santos perdeu 2 pontos. Fica aquela sensação de que dava para ter ganho, né? Como é um time em construção ainda, daqui a um tempo, quem sabe, com todo mundo à disposição, numa partida parecida em outra circunstância, talvez o Santos possa vencer fora de casa, dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que não é o cenário ideal ainda, porque o Santos perdeu pontos em casa e precisa recuperar, mas de toda forma fez esse jogo bastante digno e essa pontuação, esse pontinho importante contra o Galo fora de casa, tá certo? Então a gente vai passar o domingo do Dia dos Namorados, pelo menos aí sem preocupação, né? Não vamos ficar chateados porque o Santos foi derrotado e agora o pessoal descansar, a logística é para ir direto para o Rio Grande do Sul. O Santos tem esse jogo na terça contra o Juventude às 9h30 da noite e depois, no final de semana que vem, tem o Bragantino na Vila Belmiro. Se eu não estiver equivocado, é sábado, 9 da noite. Né? Vou até olhar aqui rapidinho na nossa tabela do campeonato para não dar informação equivocada para vocês, porque inclusive
é aquele jogo em que é preciso o torcedor estar na Vila e dar aquela força, isso mesmo. Sábado, 9 da noite, eu sei que é meio tarde e tal, mas dá para você ir no cinema antes, dá para comer a pizza e tal e fechar o seu sabadão na Vila Belmiro, até porque tem o detalhe de que é um jogo que o Santos precisa ganhar, né? Tô até pulando o lance do Juventude, mas ganhar para ir para os 2 jogos contra o Corinthians na outra semana, primeiro da Copa do Brasil e depois do Campeonato Brasileiro, com uma energia renovada, né? Com uma energia renovada para buscar aí, quem sabe, a classificação na Copa do Brasil, que também não é nada impossível, né? Eu já vi jogos do Corinthians aí, um time bom, como tantos outros do campeonato, mas o Santos tem todas as condições de chegar lá e alcançar o seu objetivo, que é a classificação para a sequência da Copa do Brasil, tá certo, meus caros? Então é isso, Santos 1, Atlético Mineiro 1, um empate importante, um pontinho conquistado fora de casa neste sábado no Mineirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.